Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática básica e o assunto é equações irracionais. As equações irracionais são todas as equações que vão apresentar uma variável no seu radicando. Então aqui separei algumas equações para dar de exemplo. A primeira, raiz cúbica de x mais 3 igual a zero. Depois, raiz quadrada de 5x mais 8 igual a 2. E também temos a raiz da raiz de x ao quadrado mais 5 igual a 8. O que elas têm em comum? Na verdade, uma equação irracional, para que a gente possa resolver a equação, é necessário que, para a resolução, a gente efetue uma operação onde a gente eleva os termos da equação, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, elevamos ao quadrado, ao cubo, dependendo do tipo de raiz que a gente tem, e, convenientemente, a gente tira essa raiz para poder continuar a nossa resolução. Então, a ideia básica é a resolução de uma equação racional deve ser efetuada procurando transformá-la inicialmente numa equação racional, obtida ao elevarmos ambos os membros da equação a uma potência conveniente. Então, vamos colocar o primeiro exemplo aqui. X mais 2 dentro da raiz quadrada igual a 10. Então, para resolver isso aqui, o que a gente vai fazer? Convenientemente, a gente escolhe elevar ao quadrado os dois membros. Com isso, o quadrado de uma raiz quadrada a gente pode simplificar. E aí a gente fica com x mais 20 no primeiro membro. Do lado de cá, a gente vai ter 10 ao quadrado, que vai ser 100. Então, eu faço x igual a 100 menos 20. E aí a gente chega que o x vai ser igual a 80. O detalhe é o seguinte: encontramos o valor de x, mas aí, após resolver a equação racional encontrada e finalmente verificarmos as raízes das equações obtidas, nós podemos ou não verificar se essas equações elas serão aceitas para resolução. Então, como eu faço a verificação? Eu pego o valor encontrado e coloco substituindo na raiz. No caso aqui, a gente encontrou apenas um valor de x. Então, eu vou pegar raiz de x mais 20 igual a 10. E aí, no lugar do x, eu vou fazer ele igual a 80. Então, a gente vai ter 80 mais 20 igual a 10. Aqui a gente vai ter raiz de 100 igual a 10. Então, a raiz de 100 é 10. Se for verdadeira a nossa igualdade, a gente tem que o x igual a 80 é solução da nossa equação raiz quadrada de x mais 20 igual a 10. Bom, então agora a gente vai fazer mais exemplos relacionando uma equação irracional. O exemplo 2 vai tratar de raiz de 6 menos x mais x igual a zero. Qual é a nossa solução? Primeiro passo é tentar fazer com que essa raiz fique sozinha em um dos membros. Então, eu vou passar o mais x que está no primeiro membro para o segundo membro. Então, ele vai ficar assim. A nossa solução será trabalhar com raiz de 6 menos x igual a menos x. E agora, vamos elevar os dois membros ao quadrado. Então, aqui ao quadrado e aqui também ao quadrado para excluir a raiz. Nesse caso, a gente exclui a raiz, simplificando com o expoente, e aí ficamos com x menos 6 igual a x ao quadrado. E agora a gente vai fazer com que essa equação se transforme numa equação de segundo grau na forma completa. Então, ficamos com x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. A partir daí, vamos resolver agora, por delta e bhaskara, a solução e encontrar as raízes dessa equação. Então, meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. E aqui a gente já seleciona quem é o a, quem é o b e quem é o c. O meu a vai ser 1, o meu b 1 e o meu c menos 6. Então, o delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, isso aqui vai dar 1 mais 24. Então, o delta deu 25. Delta também conhecido como discriminante. Daí, o que a gente vai fazer é resolver o x igual
a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, para encontrar o x1 e o x2. Então, meu x vai ser menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de 25, sobre 2 vezes 1, que é o meu a. Então, o x vai ser igual a menos 1, mais ou menos 5, sobre 2. E agora o que a gente vai fazer é falar que o x1 é igual a menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3, e o nosso x2 vai ser igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Só que isso já não pode ser a solução direta, a gente tem que fazer o teste, ou seja, nós temos que substituir o valor de x na nossa equação original e verificar se a igualdade é estabelecida. Então, raiz de 6 menos x mais x igual a 0 para quando o x for igual a menos 3. Quando a gente fizer isso, a gente vai perceber que raiz de 6 menos 3 mais menos 3 é igual a 0. Então vai ficar raiz de menos com menos dá mais, 6 mais 3 dá 9. Raiz de 9 menos 3 igual a 0. Então, 3 menos 3 é igual a 0. 0 é igual a 0, isso é verdadeiro. Então, o meu x1 é uma raiz dessa nossa equação racional. Agora a gente faz a mesma coisa para o outro. Raiz de 6 menos x mais x igual a 0. Só que agora a gente faz para o x igual a 2. Então vai ficar raiz de 6 menos 2 mais 2 igual a 0. Então aqui o que a gente tem é raiz de 4 igual a menos 2. 2 é igual a menos 2. Isso aqui é falso. Então, nesse caso, essa raiz ela não serve para que nós tenhamos a raiz de uma equação irracional. Então, a nossa solução fica sendo única e exclusivamente o menos 3 para essa equação. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de, depois de terminar de resolver a equação, como a gente levou os membros a valores de expoente, é importante que a gente faça a conferência para ver se todos os valores encontrados, ou seja, as raízes encontradas, têm validade na hora de substituir na nossa equação original, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo. O próximo exemplo vai fazer com que nós tenhamos duas raízes, uma em cada membro. Então, como é que a gente vai fazer? O ideal aqui é que a gente junte as duas raízes e tente resolver isso elevando ao quadrado dos dois lados. Então, olha só. Como solução, a gente vai fazer raiz de x mais 2 menos a raiz de 3x menos 5 igual a menos 1. E aí agora o que a gente vai fazer é elevar os dois membros ao quadrado. E aí o que a gente tem é que nós temos um quadrado da diferença de dois termos, e aí a gente faz o quadrado do primeiro, que seria o quadrado de raiz quadrada de x mais 2, que é simplesmente o x mais 2, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que seria pegar e multiplicar dentro de uma única raiz o valor de x mais 2 e o valor de 3x menos 5, mais o nosso quadrado segundo, que seria simplesmente o 3x menos 5, isso vai ser igual a 1. E aí agora a gente resolve toda essa nossa equação. Então aqui a gente vai ter que menos 2 raiz de x mais 2, que multiplica 3x menos 5, vai ser igual. Aí eu tenho 1 menos x menos 2 menos 3x mais 5. Então, eu tenho que menos 2, que multiplica x mais 2 dentro da raiz, 3x menos 5 dentro da raiz, é igual a, aqui no caso, 1 menos 2 vai dar menos 1. Com mais 5 vai dar 4. E menos x
menos 3x vai dar menos 4x. E agora eu passo dividindo tudo por menos 2. Então, o que eu vou ter é o seguinte: raiz de x mais 2, que multiplica 3x menos 5, igual, do lado de cá, vai ficar 4 dividido por menos 2, vai dar menos 2. E menos 4 dividido por x vai dar justamente mais 2x. Então, agora, o que a gente vai fazer é resolver essa nossa equação de maneira mais rápida. Como assim? A gente vai trabalhar com a ideia de elevar os dois lados ao quadrado novamente. Resolvendo essa equação, nós temos, então, de novo, podemos cortar as raízes. Então, vai ficar x mais 2, que multiplica 3x menos 5. E agora, de novo, eu tenho um quadrado perfeito. Melhor escrever como 2x menos 2 elevado ao quadrado. Então, aqui, aplicando a propriedade distributiva, vai ficar 3x ao quadrado menos 5x mais 6x menos 10 igual. Aqui, no caso, a gente fez a propriedade distributiva assim e depois assim, para encontrar esses 4 termos. E depois, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e depois o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado mais x menos 10 igual, do outro lado, 4x ao quadrado. Aí a gente tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, menos 8x mais 4. Então, aqui, juntando tudo, a gente vai ter uma equação que vai ser do tipo x ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. Fazendo por soma e produto, a soma tem que dar menos 9. Menos 9. E o produto tem que ser 14. Ou seja, a minha soma vai ter que dar 9 e o produto 14. Quais são os dois números em que a soma dá 9 e o produto dá 14? Nós temos, então, que o x1 vai ser igual a 2 e o x2 igual a 7, porque aí a soma vai dar 9 e o produto vai dar 14. Professor, tem dificuldade em resolver por soma e produto? Sem problema nenhum. Pode vir aqui, separar o A, o B e o C e fazer daquele modo que você já conhece a partir da fórmula de Bhaskara. Ou seja, substituir o A, B e o C lá no delta e depois levar para o x e calcular e encontrar o x1 e o x2. Sem problema nenhum. E agora a gente vai ter que fazer o teste com os números. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é justamente colocar aí o nosso valor do x igual a 2 lá na nossa equação. Então, colocando ele aqui igual a 2, a gente vai ter o seguinte, vai ficar raiz de 4 igual a 6 menos 5 vai dar raiz de 1 menos 1. Então, aqui vai ser 2 igual a 1 menos 1, 2 igual a 0. Isso é falso. Então, o meu x1 igual a 2 não serve como solução para essa equação. Fazendo o teste agora para o valor encontrado como 7, nós temos 7 mais 2 vai dar 9, igual 7 vezes 3 dá 21, menos 5 vai dar 16, 16 menos 1. Então, 3 vai ser igual a 4 menos 1. Isso é verdade. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a solução é simplesmente o 7. Então, nunca se esqueçam, vocês precisam conferir o tempo todo, quando você faz uma equação
do tipo irracional. No final, quando você encontrar as raízes, você precisa conferir se essas raízes realmente são valores possíveis para serem substituídos na nossa equação original. Próximo exemplo. Qual o valor real de x é a solução da equação 2 mais raiz quadrada de 2x menos 1 igual a x? É uma equação irracional porque a gente tem uma incógnita no nosso radicando. A partir daí, o que a gente vai fazer é simplesmente fazer a nossa resolução a partir do que a gente já aprendeu até agora. Então, vamos isolar a nossa raiz, então vai ficar raiz de 2x menos 1, isso vai ser igual a x menos 2, e elevar os dois lados ao quadrado. Então, agora vai ficar 2x menos 1 igual quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo com sinal negativo, mais o quadrado do segundo. E agora reescrever a equação. Então vai ficar x ao quadrado, aí menos 4x com menos 2, que vem do primeiro membro, vai ficar menos 6x, e o menos 1 vai para lá, como mais 1, mais 5, igual a zero. Então agora, resolvendo por Bhaskara, a gente vai ter o a igual a 1, o b igual a menos 6 e o c igual a 5. A gente pode fazer por Bhaskara ou por soma e produto. Então, aqui eu vou só escrever como faria por soma e produto, mas vou resolver por Bhaskara. A soma seria menos b sobre a e o produto c sobre a. Ou seja, a soma seria 6 e o produto seria 5. Então, quais números em que a soma dá 6 e o produto dá 5? O x1 seria 1 e o x2 seria 5. 5 mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Seria uma opção. Ou então a gente vai resolver aplicando a fórmula de Bhaskara. Fazer que o delta, que é o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, encontrar o delta igual a b menos 6 ao quadrado, menos 4, o a é 1 e o c é 5. Vamos chegar que o delta é 36 menos 20, o delta igual a 16. E aí, se o delta é 16, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O x, então, vai ser menos b, 6, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2a, que é justamente 2 vezes 1. Então, aqui eu teria o meu x1 igual a 6 mais 4 sobre 2, que seria 5, e o meu x2 igual a 6 menos 4 sobre 2, que daria 1. Ou seja, chegaríamos nos mesmos valores de x1 e x2. Ah, professor, mas a ordem ficou trocada. É só uma questão de critério, tanto faz. A gente vai ter os dois valores sendo calculados assim. E aí, o que a gente vai fazer é, já temos o 5, já temos o 1, mas será que os dois servem como solução para a nossa equação? Então, para isso, a gente vai aplicar a substituição dos valores. Então, a gente vai pegar a equação, seria 2 mais raiz de 2x menos 1 igual a x, e vamos colocar para o x igual a 1. Então, vai ficar 2 mais a raiz de 2 vezes 1 menos 1 igual a 1. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. A raiz de 1 é igual a 1. Então, 2 mais 1 é igual a 1. Na verdade, 3 é igual a 1? Falso, né? Então, 1 não serve como resposta. Não é uma solução válida. E aí a gente faz a mesma coisa agora, substituindo o valor de x por 5. Quando a gente faz substituindo por 5, que é a outra raiz que a gente encontrou, 2 mais 2 vezes 5 menos 1, igual a 5. Então, 2 mais 2 vezes 5 é 10, menos 1, 9. Raiz de 9 é igual a 5. Então, 2 mais 3 é igual a 5. 5 é igual a 5. Então, é verdadeiro.
E a nossa solução seria simplesmente o 5. Professor, pode acontecer caso em que os dois dê falso? Ou que todos que eu encontrar dê falso? Pode acontecer. Se isso acontecer, a gente vai dizer que a solução é um conjunto vazio. Mas, no caso aqui, a gente encontrou o 5 como verdadeiro. Então, a solução seria S igual a 5. Tudo bem? No mais, é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar bons estudos. Até a próxima.